Oi pessoal, mais um vídeo começando aqui no PTK e Pipoca pra gente dar continuação ao nosso especial de Halloween e também sobre as maldições de Hollywood, a segunda parte aqui do nosso vídeo neste tema. Se você perdeu o anterior, link tá no card. Vamos sem mais delongas continuar aí falando sobre essas tais maldições depois que eu dar a vinheta. Continuando aqui sobre essas maldições de Hollywood, hoje vou falar aqui sobre um dos filmes mais marcantes, mais emblemáticos da história do cinema, e é A Profecia, de 1976, um clássico do cinema, um dos filmes mais marcantes aí da história do gênero de terror, mas que é cercado de questões sobrenaturais nos seus bastidores, bizarras e sinistras. Carregado de simbologia católica e famoso por divulgar o número 666 como a marca do diabo, A Profecia retrata um embaixador americano que adota um bebê na Itália e tempos depois passa a suspeitar que a criança é o mal encarnado, o próprio filho de Satanás. Em inglês, o filme se chama The Omen. Guarda bem esse nome, The Omen. Antes mesmo de começar as filmagens, o roteirista Bob Munger já tinha suas apreensões. Ele disse: "Eu avisei o produtor, se você fizer este filme terá problemas. Se a grande arma do diabo é ser invisível, ele não vai deixar que você o torne visível para milhares de pessoas", disse Munger anos depois no documentário The Curse of the Omen, A Maldição da Profecia. E aí a partir disso o produtor Raven Bernhard começou a acreditar e só andava no set com um crucifixo. No mesmo documentário ele afirmou: "O capeta estava solto e não queria que o filme fosse feito. Estávamos lidando com elementos ocultos que não conhecíamos e as coisas foram ficando cada vez piores." E aí, a questão toda começou antes mesmo das gravações. Pouco tempo depois do ator americano Gregory Peck aceitar o papel do pai do anticristo, seu filho na vida real se matou com um tiro na cabeça. Mesmo assim, ainda de luto, ele pegou um voo para as filmagens na Inglaterra e seu avião foi atingido por um raio. Parece absurdo, mas inacreditavelmente, o avião do produtor Mason Enfield também foi atingido por um raio. "Foram os 5 minutos mais assustadores que já passei numa aeronave", disse ele. E aí as coincidências em relação ao avião não param, porque uma aeronave seria alugado para a produção do filme. Só que ele acabou sendo alugado para outro cliente e poucos minutos depois da sua decolagem ele acabou caindo, matando todos a bordo. E aí tem mais. O diretor do filme é o Richard Donner, que também aí dirigiu clássicos como o Superman lá de 1978. E aí existe uma coisa muito curiosa, porque o hotel onde ele estava hospedado acabou sofrendo um ataque à bomba do IRA, que é um grupo extremista irlandês. O cineasta também escapou por pouco de um atropelamento. E aí também no dia 12 de novembro de 1975, a equipe do filme iria jantar num restaurante onde houve outro atentado do IRA. Só que, por sorte, a equipe ainda não tinha chegado no local. Outros membros da equipe técnica acabaram sofrendo um acidente de carro, mas saíram sem machucados muito graves. Para quem já assistiu o filme, sabe que ele tem ali um Rottweiler que vai aparecendo e alguns cachorros foram usados para interpretar este personagem ali. E todos eles eram muito mansos, eram todos adestrados, né? Claro, para participar ali e manter o set seguro. Só que um dublê acabou sendo atacado por um desses cachorros que eram muito mansos e acabou tendo que ser internado por causa dos ferimentos. Já outro membro da equipe acabou morrendo após ser atacado por um tigre. Porém, agora eu vou trazer aqui para vocês a história mais assustadora, mais macabra, mais bizarra desta maldição que cerca a profecia. E ela veio depois do lançamento do filme, em 1978. O design de efeitos especiais John Richardson sofreu um grave acidente em uma estrada na Holanda. Sua acompanhante, Liz Moore, morreu na hora, decapitada de maneira similar a uma das mortes que Richardson criara para a profecia. Quando ele saiu do carro, viu uma placa que indicava a cidade de Omen, a 66,6 quilômetros de distância. Esse acidente, inclusive, aconteceu em agosto de 1976, numa sexta-feira 13. O que é mais curioso é que eu, particularmente, nunca vi essa numeração quebrada ali com um número 6, né? Geralmente é um 5, para indicar a quilometragem que falta para chegar em determinado lugar. Não sei se isso é comum lá na Holanda, mas que é bizarro é. Agora, um dos filmes mais famosos aí da história do cinema e, claro, do terror, que é O Exorcista, de 1973, completou 50 anos no ano passado e eu comentei no especial de Halloween de 2023 aqui no canal. Link tá no card. Bom, O Exorcista, dirigido por William Friedkin em 1973, conta a história de uma garota possuída pelo demônio. Para o bem ou para o mal, o papel marcou Linda Blair, então com 14 anos. Aos 18, foi presa por porte de drogas.
depois se disse tão traumatizada pela experiência do filme que jurou jamais ter filhos. De fato, o clima no set era pesado. Em pouco tempo começaram as vítimas. O ator Jack McGowan, que interpretava a primeira pessoa a bater as botas no filme, morreu de pneumonia apenas uma semana após terminar as gravações. A atriz Ellen Burstyn, que interpretava a mãe da menina possuída, se machucou feio no set na cena em que a filha a arremessava longe. O acidente causado pela força exagerada de um dos técnicos do set lhe rendeu uma lesão na base da coluna e provocou um grito de dor que gelou o sangue dos colegas. A equipe também sofreu os diabos. A esposa de um câmera perdeu o bebê. Um vigia noturno do estúdio foi morto a tiros. O responsável pela refrigeração do set morreu de forma inexplicável. Um carpinteiro decepou o próprio polegar, enquanto o outro arrancou o dedão do pé. Por causa do tema e das cenas explícitas, o longa causou furor. Nos Estados Unidos, as sessões geraram histeria coletiva, desmaios e vômitos. Na Itália, uma igreja do século XVI, vizinha de um cinema que exibia o filme, foi atingida por um raio que destruiu a sua cruz. O sucesso, claro, rendeu continuações e mais polêmicas. Um dos maiores fãs da franquia era o Jeffrey Dahmer, que assistia sucessivamente O Exorcista 3. Inclusive, era o filme que estava passando na televisão quando ele foi preso. Jeffrey Dahmer, inclusive, foi personagem central da primeira temporada da antologia Monstros lá da Netflix. Eu comentei, inclusive, aqui no canal, link no card. Outro filme aí que tem várias questões estranhas que acercam a sua produção e seus bastidores ali é O Corvo, de 1994, que inclusive completou 30 anos recentemente. Também comentei aqui no canal, dá para você olhar o vídeo depois que terminar esse aqui. E uma delas é, claro, a morte misteriosa do ator Brandon Lee, que interpretava o protagonista. Mas outras coisas estranhas também aconteceram. Durante a produção do filme, em 1993, um técnico ficou cheio de queimaduras pelo corpo quando o guindaste que ele trabalhava entrou em contato com fios de alta tensão. E aí, um outro técnico teve a mão perfurada por uma chave de fenda. Um ex-funcionário que estava irritado invadiu o estúdio, dirigindo seu carro e destruiu vários objetos de cena e parte do cenário. E para piorar, parte dos equipamentos que restaram foi destruído também no incêndio inexplicável. No filme, o ator Brandon Lee interpretava um jovem que voltava do além depois de ser assassinado na noite anterior a seu casamento. Lee pretendia se casar com sua namorada na vida real, Eliza Hilton, assim que as filmagens acabassem. Mas assim como seu personagem, ele teve um fim prematuro. Na gravação da cena de sua morte, Brandon Lee levou um tiro de verdade. O diretor gritou "corta" e o ator tombado não se levantou. Quando viraram seu corpo, havia no abdômen um buraco do tamanho de uma moeda. E aí, investigações posteriores tentaram trazer luz para o que tinha acontecido ali no set para levar à morte do ator. No cano da pistola, que era uma Magnum 44, havia um fragmento de um cartucho usado anteriormente e que acabou sendo impulsionado pelo tiro de festim. A curta distância acabou sendo fatal e o ator morreu. A indenização para a família do ator acabou garantindo que o rolo do filme onde a morte dele fora registrada fosse destruído. O filme teve 3 continuações, sempre com atores diferentes, e uma série de TV também com um ator diferente, onde um dublê também acabou morrendo numa explosão acidental. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Logo, logo eu estou de volta.